Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari e hoje é dia de resenha aqui no canal. Vamos conversar um pouquinho sobre o livro Coraline, de Neil Gaiman. Vamos lá! Bom, pessoal, esse livro aqui, ele veio pela editora Intrínseca, tá bom? Ele é uma edição de comemorativa de 10 anos, tá? Da história Coraline. Então, ele vem nesse traço aqui maravilhoso, nessas folhas arroxeadas. Ele também vem com marcador de páginas, tá? E mais esse fitilho aqui, que ele é considerado também marcador de página, tá bom? E em cada capítulo, ele vem com uma ilustração e uma capa e uma página que ele é roxa também. Aí o resto vem tudo normal, vem com quer ver? Vem com as páginas normais, tá bom? Bom, gente, como todo vídeo de resenha, eu vou falar um pouquinho sobre o livro e também as minhas impressões sobre a história, tá? E depois, o quanto de nota que eu darei para esse livro, tá? Então, eu adorei esse livro foi sensacional, foi um mistério, foi terror, tudo na medida, tá? Então, essa história aqui vai contar sobre Coraline, que é uma menina que ela é esperta, corajosa, inteligente, e ela se mudou com os pais para uma casa que era imensa, era uma casa imensa mesmo, e assim, todos os cômodos ali, o proprietário fez como se fossem apartamentos, então ela adorou esse tipo de casa, então onde os quartos, como eles eram enormes, então aí ficou como se fosse um apartamento grande mesmo, né, e tal. Coraline, ela gostava muito de explorar tanto o seu apartamento quanto ao redor da casa. Então, ela toda hora estava na rua, estava explorando, ela não tinha... ela gostava muito desse tipo de aventura. E num determinado dia, enquanto ela estava explorando a casa dela, ela percebeu um cômodo que é uma sala de visita, onde tinha todas as velharias da sua avó. E aí a mãe dela não gostava que ela ficasse muito nesse cômodo, porque ela tinha medo de ela estragar alguma coisa da avó dela e tal. Então ela pedia para ela não ficar muito nesse cômodo. Só que Coraline adorava esse cômodo e ela percebeu que tinha uma porta. E aí ela perguntou aonde levaria essa porta, porque eles nunca abriram essa porta. E a mãe dela, para tirar a curiosidade da filha, resolveu abrir a porta, resolveu fazer com que ela visse o que tinha lá. E como sempre, os corajosos, os infiltrados, né, nesse caso, ela abriu a porta e viu que estava cheio de tijolos. Então, não levava nada a lugar nenhum. Então, a mãe dela falou, sossegou o facho? Só que Coraline nunca sossega, né? E ela não acreditava que tinha só aquelas partes de tijolos. E num determinado dia, ela estava em casa, a mãe dela foi no supermercado e ela foi explorar de novo essa porta. Então, ela foi lá, pegou a chave, abriu a porta e viu que ainda tinha tijolos. Aí ela se cansou, aí ela deixou a porta entreaberta, assim, e foi resolver os negocinhos dela, brincar com os brinquedos dela no quarto e tal. Quando ela tava indo pro banheiro, ela percebeu alguma coisa na sala. E ela foi. E ela viu que era um gato. O gato olhou pra ela olhou pro gato, e ela perguntou o que ele fazia ali, ele só piscou, não falou nada. É lógico, gatos não falam, né?
Só que aí ela percebeu que ele tinha vindo daquela porta entreaberta. E ela abriu. No que ela abriu, ela percebeu que não havia mais os tijolos. Que era praticamente um túnel escurão. O que ela fez? Ela viu que o gato passou, ela falou, bom, se o gato passou, eu passo também. E ela foi passar o túnel. Na hora que ela foi passar o túnel, ele começou a falar com ela. E ela, tipo, nem aí, continuou conversando com o gato. Quando ela chegou do outro lado do túnel, ela percebeu que ela estava no mesmo apartamento, só que não é o mesmo apartamento dela. É um outro tipo de coisas, mas ela percebia que era o mesmo apartamento, tinha a mesma vista do apartamento dela. E aí ela deu de cara com os outros pais dela, que tinha botões pretos costurados no olho. Então, ela achou estranho, ela olhou aquilo lá, e a mãe dela tentando fazer com que ela gostasse deles, fazendo as comidas gostosas dela, e falando, ai, que bom que você veio. E ela, meu, que são esses caras? Não conheço, tal, não sei o quê. E aí ela fala, olha, eu não vou ficar aqui com vocês, eu quero retornar para o meu apartamento mesmo e com os meus pais verdadeiros. Só que quando ela volta para outro apartamento, ela percebe que os pais sumiram. Então ela fica uns 2 dias sem os pais. E aí ela percebe que pode ser alguma coisa que influenciou a mãe dela com a outra mãe. Os pais dela, né, com os outros pais. E aí começa a jornada de Coraline, retornando à casa dos outros pais para resgatar, que ela pensa que eles foram sequestrados pela outra mãe. E aí começa todo aquele mistério, todo aquele terror, aquela história envolvente de Coraline, que eu achei na medida certa. Tanto o mistério quanto o terror. Se eu fosse mais nova, eu teria medo de ler esse livro, entendeu? Porque em alguns momentos eu olhava para o lado e falava, gente, será que eu conseguiria ler isso com 12 anos? 13 anos? Não sei, mas foi uma história muito envolvente. Ele possui pouquíssimos capítulos, a diagramação dele é muito grande, é bem confortável mesmo. Olha aqui a diagramação, é bem confortável. Você, ó, lê, são capítulos curtos, e por conta disso, a minha nota para Coraline é 4 camaleõezinhos. Isso mesmo, eu acho que assim, essa história, além de ser envolvente, ela introduz o jovem para esse tipo de gênero de livros, né? Tanto mistério, suspense, terror, que realmente é um tipo de livro que eu gosto pra caramba, tá? E é isso, pessoal. Se vocês já leram esse livro, deixem aqui nos comentários a sua experiência com ele, o que te engrandeceu, que eu acho que, assim, Coraline é um dos livros que, assim, te ensina a ser mais corajoso, a enfrentar muitos obstáculos na vida. E eu indico demais essa leitura para todos, de qualquer idade, gente, sério mesmo, de qualquer idade, esse livro é sensacional, tá bom? Bom, gente, é isso. Se vocês curtiram o vídeo, deem um like, compartilhe com os amigos. Se for novo aqui no canal, se inscreve, tá? Ative os sininhos de notificação para vocês receberem mais conteúdos daqui pra frente. E eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!